Bem, vamos dar continuação ao conteúdo falando sobre fermentação. Eu esperava que nesse momento a gente já estivesse na sala de aula, porém, é claro, a gente compreende aí que a pandemia acabou se estendendo um pouco, então o conteúdo de fermentação vai ser dado agora. Então é só você voltar naquele vídeo onde eu falo sobre produção de energia e aí daria continuação até o processo fermentativo. Tudo bem? Então vamos lá compreender um pouquinho sobre a fermentação celular. De uma maneira bem simples o processo fermentativo, ok? Bem, vamos lá então. Fermentação, ok. O processo fermentativo, para a compreensão de todos e que aparece aí no slide, compreendam. Fermentação é geralmente feito com micro-organismos, tá? Geralmente bactérias, que não utilizam a respiração celular aeróbica para obtenção de energia. Ok? Isso quer dizer que não consomem O2. Professor, é só bactérias que fazem processo fermentativo? Claro que não. Temos, por exemplo, a estrutura muscular do nosso corpo. Exatamente, o músculo, e vamos comentar daqui a pouquinho sobre os processos. De uma certa maneira, o conceito é bem simples. A fermentação são processos químicos, é claro, por ação de enzimas, que o objetivo é produzir energia. Então, por exemplo, os processos fermentativos que estudamos, ou os principais processos fermentativos, é o alcoólico, lática e acética. Mas, o álcool. Não acredite que bactérias ou fungos fazem o álcool porque eles são bonzinhos. Eles fazem porque eles obtêm energia. E o restante, o que sobra, é o etanol, por exemplo. É basicamente assim que funciona. Então, de uma certa maneira, é um processo anaeróbico, quer dizer, sem presença de O2, ausência de O2. O objetivo é obtenção de energia. E é claro que a base, o principal para ser utilizado no processo fermentativo é a glicose. Tudo bem? Então vamos analisar esses três tipos, alcoólica, lática e acética. Os livros geralmente falam só da alcoólica e da lática. Tudo bem? Vamos então dar continuidade. Observa que interessante a fermentação alcoólica. Bem interessante. Entenda o seguinte: nessa fermentação, no processo fermentativo, você deve lembrar isso daqui da glicólise. Exatamente. Essa imagem é da glicólise, só para você ter uma ideia. É o seguinte: o processo de fermentação e o processo de glicólise são extremamente semelhantes. A diferença fica por conta de quem, professor? A diferença fica aqui, ó. Esse NAD2 ele não vai bombear hidrogênios. Não. Naquele ciclo lá, naquela cadeia transportadora, na cadeia respiratória transportadora de elétrons, o NAD iria bombear o que? Hidrogênios. Agora ele não vai mais. Ele vai ser transformado em algum outro tipo de substância. Tudo bem? De uma certa maneira, é extremamente semelhante, idêntico, tá? Temos aí 4 ADP, tá? Mais 4 fosfato inorgânico, então formou o que? 4 ATPs. Legal, formou 4 ATPs. Por isso que a gente diz sempre que o saldo da fermentação é 4 ATPs. Porém, para tudo isso funcionar, se gasta energia. Gasta quanto, professor? 2 ATPs. Resumindo, você tem um saldo final real de 2 ATPs. Tudo bem? E é claro, ácido pirúvico, conhecido aí como piruvato. De uma certa maneira, temos a fermentação alcoólica, tá? Vamos compreender um pouquinho sobre ela. Vamos lá? Observe, micro-organismos a gente chama de leveduras, mas o termo correto mesmo é Saccharomyces cerevisiae, tá? Esse carinha aqui. O objetivo é a produção de bebidas alcoólicas, tá? Cerveja, por exemplo. Compreendam que fabricação de pães e bolos e biscoito, exatamente. Quando você vai fazer massas, de uma certa maneira, a massa ela tende a crescer. Ela cresce porque micro-organismos fazem um processo fermentativo, tem a produção de CO2, isso deixa a massa fofinha, tá? Professor, mas quer dizer que produziu álcool? Sim. Quando você coloca no forno, esse álcool, é claro, evapora. E a quantidade de álcool é muito diminuta. Tudo bem? Tranquilo? Então tá ótimo. Observem aqui.
Daquele processo todo de NAD e por aí vai, sobra o ácido pirúvico, tá? Olha ali, saída de CO2, o que deixa aquela massa, como eu disse anteriormente, fofinha. O NADH2 não vai bombear elétrons, mas ele vai se juntar com C2H4 oxigênio, aldeído acético, formando o que vocês conhecem como álcool etílico. Então essa é a fermentação alcoólica, tá? É claro, a fermentação alcoólica precisa de uma base, precisa de glicose. Por esse motivo, geralmente, para maior quantidade, maior produção de álcool, você precisa de uma maior quantidade de quê? De glicose. E é claro, você precisa também do Saccharomyces cerevisiae. Ok? Ótimo. Outro tipo de fermentação aí, fermentação lática, tá? Produto ácido lático, vocês devem conhecer aí como aquelas bactérias, lactobacilos. Isso, lacto, leite ou do próprio ácido lático, tá? E bacilos porque eles têm formatinho de bastão. Então, vocês já ouviram lactobacilos vivos presentes aí em alguns derivados do leite, alguns laticínios. Só que esses lactobacilos, eles não estão apenas presentes no leite, estão presentes na estrutura muscular. O ácido lático está presente na estrutura muscular. Como assim, professor? O ácido lático está presente na estrutura muscular? Quando você faz muito exercício, tá? Ou corre, e o seu músculo não dá conta, a quantidade de mitocôndrias não dá conta de produzir energia, o que acontece? O seu corpo tem uma segunda forma de produção, através do processo de fermentação. É claro que não é tão eficiente, a fermentação ela não é tão eficiente como a respiração celular, mas fornece a energia aí para você conseguir se movimentar. De uma certa maneira, você produz algo chamado de ácido lático. Quem produziu isso no seu corpo, professor? Estrutura muscular, as células musculares. É claro que quando você corre demais, faz exercício, por exemplo, academia, o que se baseia? Malhar, digamos de uma maneira bem simplória. Microlesões na estrutura muscular. Microlesões mais ácido lático, que já deu para entender que é um ácido, no outro dia você fica lesionado. Parece que um trator passou em cima de você e voltou para ver se você estava vivo. Tudo bem? Então, fermentação lática pode ser tanto por lactobacilos quanto por músculos esqueléticos, ok? Observem só. Peguei ali da lactose, falando dos lactobacilos, ok? Forma o ácido pirúvico, NADH2, observe que não houve a saída de CO2, formando o ácido lático, isso quando falamos do leite. Lembrem-se que a lactose é rica em glicose, ok? Tudo bem? Ótimo, então vamos dar continuidade. Observe então a fermentação acética. Essa daqui é pouco comum, tá? É um subproduto da fermentação alcoólica, geralmente proveniente de bactérias, tá? Realiza a fermentação acética. De que maneira, professor? Ácido acético a gente encontra no vinagre. Eu coloquei um vidrinho de vinagre aí para vocês, vinagre balsâmico, ok? Mas existem vinagres de diversos tipos. Observe que é o etanol mais o oxigênio formando o ácido acético. É claro, além disso, temos sempre a produção de energia e ali temos a produção de H2O. De uma certa maneira, é um resumo bem simplista de processos fermentativos. Tá? Você sabe como entra, como sai, os processos. Geralmente, um livro não passa de uma página falando sobre processos fermentativos. Às vezes, eles falam em um parágrafo apenas. Ok? Bem, uma pergunta bem interessante, tá? Que é basicamente o seguinte. Primeiro, o suco obtido de uvas esmagadas é juntado aos fungos do gênero Saccharomyces, em tonéis fechados. Depois de certo tempo, o fungo é retirado e o líquido resultante é filtrado e consumido como vinho. As uvas podem ser colhidas mais cedo, menor exposição ao sol, ou mais tardiamente, maior exposição, ao longo das estações. Um produtor que deseja obter um vinho mais seco, portanto menos doce e com alto teor alcoólico, deve colher a uva e existem as opções. Tá? Entendam, quanto mais tempo a uva ficar no sol, ela vai fazer mais o quê? Mais fotossíntese. O objetivo da fotossíntese,
que é um processo construtivo, é obtenção de glicose. Se você quer um vinho mais alcoólico, o que deve fazer? Você deve deixar aí a fruta por mais tempo, deixar ela fazer fotossíntese por mais tempo. E o fungo, professor? Deixar o fungo também por mais tempo, porque ele vai aproveitar toda aquela glicose e produzir o quê? Produzir o álcool, tá? Temos aí mais tarde e deixar o fungo por mais tempo na mistura. Mais tarde e deixar o fungo, olha aqui, por mais tempo na mistura. Mais tarde a uva fez o processo de fotossíntese e o fungo, você deixando mais tempo, ele vai aproveitar o máximo a glicose e produzir aí o que vocês compreendem como o álcool. Ok? Bem, só uma informação adicional aí sobre a questão do alcoolismo. Aparentemente o alcoolismo tem uma predisposição genética. Interessante isso, né? A gente compreende que no fígado, tá, temos aí organelas específicas que auxiliam, né, a desintoxicação, mas algo muito interessante, isso na parte enzimática, hepática. Temos aí o ADH, que acaba convertendo o etanol em acetaldeído, tá? Bem, o que acontece? Algumas pessoas acabam tendo, digamos, uma cessação rápida ao alcoolismo, causando tontura, vômito, tá? Náuseas. Isso vai depender da quantidade de álcool, algumas menos e outras mais. Aparentemente, esse desconforto ele pode estar relacionado a um desestímulo do consumo do etanol, da bebida alcoólica. Aparentemente, tá? Quanto maior a velocidade da formação dessa substância, menor deve ser a tendência ao alcoolismo. Então, pode existir aí um fator genético diminuindo a probabilidade de algumas pessoas a ser ou ao consumir álcool. Tudo bem? Então tá ótimo. Dando continuidade,